Vamos aqui, né, fazer nossa atividade de revisão. A primeira atividade de revisão para a nossa avaliação, que vai ser dia 25 de maio. Vocês já fizeram atividade parecida com essa, com algumas questões que são até idênticas. Primeiro, bora falar um pouco sobre o lucro real. Lembrando que aqui no lucro real, a gente calcula o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro ou prejuízo fiscal. Então, vou ter o lucro ou prejuízo contábil, faço as adições e exclusões, vou ter o lucro ou prejuízo fiscal. Aqui na questão 1, exemplo de um lucro fiscal, apurado a partir de um lucro contábil. O lucro contábil apurado na escrituração foi de 160 mil. O que é esse lucro aqui? Esse é aquele lucro que a gente acha na DRE, né? Receita menos despesas, eu vou ter lá no final o lucro ou prejuízo contábil. Nesse caso aqui eu tive um lucro contábil de 160 mil. Tenho adições e exclusões, adiciono e excluo o meu lucro contábil para me achar minha base de cálculo. Aí aqui a questão pergunta, qual o lucro fiscal no período? Eu vou pegar meu lucro contábil, 160 mil, soma as adições, que são aquelas despesas que está lá na DRE, porém não são despesas da empresa, então tenho que adicionar, e diminuo os 30 mil de equivalência patrimonial. Na equivalência patrimonial credora era investimentos de outra empresa, que já foram tributados na outra empresa, então eu não vou pagar imposto de renda de novo, seria bitributação. Então eu tenho que excluir da minha base de cálculo. Então, o lucro contábil 160 mais adições de 20 mil, 180 mil, menos 30 mil de exclusões, 150. Então, esses 150 mil aqui é a minha base de cálculo para imposto de renda e contribuição social no lucro real. A segunda questão. Uma empresa prestadora de serviço, é uma empresa, né? Que ela não disse é serviço ou comércio, apresenta no primeiro trimestre um prejuízo de 500 mil. E no segundo trimestre, um lucro de 100 mil. Aí pergunta, né, qual a opção mais vantajosa para a empresa? Tributá-la pelo lucro real trimestral ou pelo lucro real anual? Então, eu tenho que calcular a opção do lucro real trimestral e tenho que calcular a opção do lucro real anual. Vamos lá. Primeiro trimestre, eu coloquei aqui na questão que eu tenho um prejuízo de 500 mil reais, né? Estou fazendo a primeira opção aqui pelo lucro real trimestral. Então, se eu tive um prejuízo fiscal de 500 mil reais, aqui na questão não falou nada nem de adição e nem de exclusão, a gente sabe que quando tem prejuízo no lucro real, não paga IRPJ nem contribuição. Então, só o primeiro trimestre não vai ter nada, porque deu prejuízo. O segundo trimestre tem um lucro de 100 mil. Aí não. Aí aqui, como é trimestral, eu calculo 100 por trimestre, então vou ter que calcular o imposto de renda do segundo trimestre de 2017. Aqui, o lucro foi de 100 mil, só que no trimestre anterior eu tive prejuízo. E eu posso, então, compensar o prejuízo, não todo, né? Esse prejuízo é compensado ao limite de 30% do lucro. Então, se eu tive um lucro de 100 mil, 30% vai dar 30 mil. Então, eu posso compensar 30 mil. Lógico, se eu tiver saldo, né? Mas aqui meu saldo é de 500 mil, ainda vai ficar um saldo de 470. Então, eu vou compensar aqui 30 mil de prejuízo. Então, minha base de cálculo, né? Para o imposto de renda e contribuição será, nesse caso aqui, de 70 mil. Então, IRPJ a pagar 70 mil vezes 15% dá 10.500. Mais adicional, né? Como é trimestral, que passar de 60. 70 mil menos 60 vai dar 10 mil. 10 mil vezes 10% vai dar R$ 1.000. Então, o adicional é 1.000. Então, o IR 10.500 mais adicional vai dar 11.500. Contribuição social a pagar. Base de cálculo, né? 70 mil. 70 mil vezes 9%. Então, vai dar um valor de 6.300. Esse é o valor da contribuição social. Na hora que eu somo aqui os 11.500 com 6.300, eu tenho de IR contribuição 17.800. Então, aqui no segundo trimestre, né, eu vou ter que pagar 17.800. No primeiro eu não paguei nada porque eu tive prejuízo. Agora vamos analisar se a empresa fosse lucro real
anual com balancete de suspensões mensais, né? Então, caso a empresa optasse pelo lucro real anual, poderia levantar balancetes mensais, suspendendo o IR e a contribuição. Nesse caso, ela não ia pagar nada, porque no primeiro trimestre eu tive 500 mil de prejuízo, certo? Então, fiz lá meu balancete, prejuízo, 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 não pago nada. No segundo trimestre eu tive 100 mil de lucro, mas vocês lembram, né, que toda vez que a gente faz o balancete de suspensão, a gente vai pegar, né, de 1º a janeiro, 1º a fevereiro, a 1º de janeiro até 30 de junho. Então, se eu pegar de 1º de janeiro a 30 de junho, é 500 mil de prejuízo mais 100 mil de lucro. E ainda continuo com prejuízo de 400 mil. Então, se ela tivesse optado por balancete de suspensão, né, lucro real anual, balancete mensal, o IR e a contribuição seria zero. Porque eu vou acumulando no ano. No final do ano eu vou encerrar o balanço. Então, nesse caso aqui, ela não teria nem IR nem contribuição. E ainda teria um prejuízo fiscal de 400 mil para o terceiro e o quarto trimestre desse ano. Então, nessa questão segunda, né, a opção mais vantajosa é o lucro real anual, porque a empresa não vai pagar nada. Sendo que no trimestral, como o segundo trimestre teve lucro de 100 mil, ela vai pagar imposto de renda sobre os 100 mil do lucro. Aqui vamos para a questão 3. Uma empresa tributada pelo lucro real anual pagou 220 mil de imposto de renda e pagou também 110 mil referente ao período de janeiro a junho. Então, de janeiro até junho, a empresa já pagou 220 mil de IR e 110 de contribuição social. No balancete de julho, verificou que a provisão para o imposto de renda era de 202 e a contribuição social era de 90 mil. Qual a sua posição, né, nessa situação? A empresa deve ou não pagar? Nesse caso aqui, ela não vai pagar, né? Ela vai ter que suspender, né? Em agosto, que seria o pagamento, né? Que a gente faz o balanço em julho, mas vence em agosto. Ela não paga. Por quê? Porque quando a gente faz o balancete de suspensão, a gente está verificando aqui que ela já pagou sobre 220 mil. Ela já teve um lucro, né? Que fala que é lucro real anual, então é balancete de suspensão. Ela teve um lucro de 220, já pagou imposto sobre um lucro de 220 mil. Então aqui o imposto que é sobre esse lucro, que agora é 202, é menor do que o imposto que ela já pagou, de 220 mil. Então, ela não paga. A contribuição é a mesma coisa. Já pagou contribuição sobre... Tem um lucro lá, ela paga uma contribuição sobre 110. Agora, deu outro lucro, a provisão seria 90. Mas como ela já pagou sobre 110, ela não paga, né? Ou seja, um exemplo aqui, que ela já está tendo um lucro abaixo do que ela já pagou imposto. Então, a partir do momento que ela começa a ter um lucro abaixo do que ela pagou imposto, aí, nesse caso, ela suspende, né? Por isso que eu balancei de suspensão, demonstra que ela teria que pagar 202,90 de contribuição, mas como ela já pagou 220 e 110, está suspenso em agosto o pagamento. Então, nesse caso, ela não precisa pagar nem imposto de renda e também não precisa pagar a contribuição social. Vamos aqui para a questão 4, né? A empresa Poços de Caldas é obrigada a apuração do lucro real para o cálculo de pagamento do IRPJ, tendo optado pelo recolhimento mensal, ó, lucro real, mensal por estimativa, e depois, né, posterior apuração para o lucro real anual, que a gente faz aquele balanço lá em dezembro. Aqui a gente está falando de janeiro, né? Em janeiro de 2017, suas receitas foram. Aí aqui eu quero, né, que você faça a apuração do imposto de renda. Então, tem uma venda de mercadoria de 500 mil, prestação de serviço 60, tem as deduções das vendas, né? E tem um que ganho de capital. Então, como é que a gente vai calcular esse imposto aqui, mensal? Então, eu tive 500 mil de venda, só que as deduções das vendas, né? Que é o IPI, vendas canceladas condicionadas, eu não pago imposto. Então, eu pego 500 mil e diminuo, né, as deduções da receita bruta. Então, minha base de cálculo vai dar 461. Isso é venda de mercadoria comércio. Então, comércio multiplica pela alíquota de 8%.
Então, 431 vezes 8% dá 34.480. Só voltando novamente. Vendas, 500 mil. Deduções da venda, 69. 500 mil menos deduções dá 431. Vezes 8%, né? Que vai ser a minha base de cálculo, 34.490. Vamos aqui agora para prestação de serviço, né? 600 mil. Lembrando, gente, que aqui é por estimativa, viu? Por isso que a gente tem a presunção de 8, não é balança de suspensão, é estimativa. Presunção de 8,32. Então, serviço é 60 mil. Então, 60 mil vezes 32% dá 19.200. Então, eu tenho que somar essas duas bases de cálculo aqui para me jogar os 15% de R. Então, 34 mil, né, que é a base de cálculo da venda de mercadoria do comércio, mais 19 mil, que é a minha base de cálculo da prestação de serviço, vai dar um valor de 53.680. Tenho que somar também o meu ganho de capital, a minha base para me achar a minha base de cálculo. Então, 53.680 mais o ganho de capital, que é esse daqui, né? 38 mil. Então, minha base para o imposto de renda é 91.680. Achei minha base de cálculo, pego 91.680 vezes 15%, dá 13.752, né? Como minha base de cálculo passou de 20 mil, porque a gente está fazendo aqui mensal, né? Estimativa mensal, o que ultrapassa de 20 mil, você sabe que tem um adicional. Então, eu pego aqui o 91.680 e diminuo 20 mil, vai dar 71.680 vezes 10%, vai dar 7.168. Então, o valor do IR com adicional é um valor de RPJ de 20.920. Não acabou aqui, porque a gente ainda tem aqui, ó, IR retido na fonte, que eu tenho que abater sobre esses 20.920. Então, 20.920 menos imposto de renda retido, R$50. Então, meu valor do IR, 20.870, né? A questão pedia para fazer a apuração do IR. Então, com esses dados, eu tenho um valor de imposto de renda de 20.870. Agora, vamos aqui para a nossa contribuição, né? A empresa Poços de Caldas, né, é obrigada à apuração do lucro real para o cálculo de pagamento do IR da contribuição, tendo optado pelo recolhimento mensal por estimativa e posterior apuração pelo lucro real, né, anual. Aí aqui tem os dados da empresa em janeiro de 2017, né? Venda de mercadoria, os mesmos dados, né? 500 mil, serviço 60, devolução da receita, né? Que é IPI, vendas canceladas, descontos incondicionados, nessas deduções da receita 69 mil, ganho de capital, lucro na venda imobilizada, receita de locação e rendimento de operação de mútuo, 38 mil. E IR retido não tem contribuição. Então, como é que a gente faz a contribuição? Aqui a gente fala que é por estimativa mensal, né? Então, a mercadoria vai ser os 500 mil, menos as deduções das receitas brutas, né? De mercadoria, não tem nada de dedução de serviço. Então, 500 mil menos os 69 daqui, vai dar a mesma base de cálculo, lá da questão anterior, 431 mil, certo? 431 mil vezes 12%, porque é a presunção, né, para contribuição social sobre atividade de comércio. Então, 431 mil vezes 12% dá 51.720. Serviço, né, não tem nada de deduções, então só 60 mil, que é o valor da receita de serviço, vezes minha presunção de serviço para a contribuição, que é 32%. 60 mil vezes 32% vai dar 19.200. Então, soma aqui os 51.720 mais 19.200, que vai dar 70 mil, mais, né, o meu ganho de capital, 38 mil, que também incide, né, sobre a contribuição social. Na hora que eu somo 51 com 19 com 38, vai dar 108 mil. Esse 108.920 é minha base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro bruto.
Então, para mim achar a contribuição social agora, é só eu pegar os 108.920 vezes 9%. Então, dá um valor de contribuição social de 9.802,80, certo? O IR deu 20.870 e a contribuição social deu 9.802,80. Aí aqui a gente encerra essa primeira aula aqui de revisão, né? Sobre o lucro fiscal, né? A gente sabe que imposto de renda, uma coisa é o lucro contábil e a outra é o lucro fiscal. Uma coisa é o lucro prejuízo contábil, a outra será o prejuízo fiscal. A forma, né, que a gente tem como calcular no lucro real pode ser trimestral ou pode ser anual, né? Aqui a terceira questão que eu quero que vocês entendam é que quando eu já paguei imposto sobre um lucro, por exemplo, de 500 mil e deu 220 e agora meu lucro deu 450 e meu imposto deu 202, eu não preciso pagar novamente, porque eu já paguei sobre um lucro de 500, agora meu lucro deu 450. Então meu lucro deu mais baixo do que eu já paguei. Então suspende, a gente faz balança de suspensão para não pagar o imposto. E aqui a gente fez a apuração do IRPJ, né? E da contribuição, lembrando que aqui é mensal estimativa. É como se fosse presumido, né? No final do ano a gente faz o balanço lá e verifica se vai ter imposto a pagar ou não. E aqui a gente encerra a nossa primeira aula aqui de revisão.